meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3, que relata extrema corrupção nos últimos tempos. Extrema corrupção nos últimos tempos, né? Vamos ver que corrupção é essa de que Cristo está falando através dos apóstolos, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, né? Lá no fim dos tempos, quando esse mundo aqui estiver prestes a se tornar o lago de fogo, sobrevirão tempos penosos, né? Porém isto, que nos últimos dias virão tempos penosos, né? Pois os homens são amantes de si mesmo, né? Prestem atenção, meus amados. Pois os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, né? E ímpios. Isso já está existindo nos dias de hoje. E daqui para o último dia, isso vai crescer bastante, né? Por quê? Porque a legião do mal está tentando tragar a legião de Deus. Isso já vem desde a primeira criação. Na primeira criação, a legião do mal tragou toda a legião do bem. E antes que Deus perdesse totalmente para a legião do mal, ele salvou a família de Noé. Isso foi o que aconteceu. E nos dias de hoje, ela vem trabalhando para tragar toda a legião do bem novamente, né? Porque aí nos últimos dias, como está escrito, a legião do mal vai estar dessa forma. Os homens serão amantes de si mesmos. Isso são o povo da legião do mal, não os da legião de Deus. É o pessoal da legião do mal. Preste atenção. O pessoal da legião do mal vai ser dessa forma. Homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, vamos blasfemar até contra Deus, contra a igreja, né? Desobediente a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, né? Incontinentes, cruéis, inimigo do bem, né? Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso são o povo que estão dentro da legião do mal, da legião de Satanás, né? Vou repetir novamente, que é para vocês entenderem, tá? Do início. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, já estamos caminhando para os últimos dias, porque todas essas coisas que eu vou ler aqui novamente já estão acontecendo e já acontecia há muito tempo, né? Mas como a Bíblia fala que os últimos tempos, um minuto é um ano, né? Um minuto é um ano é milhões de anos, né? Então ninguém saberá que tempo é esse, né? Mas nos últimos tempos
virão tempos penosos. É um tempo que até para sobreviver, até para tomar uma água, para comer, vai dar trabalho para se achar essas coisas. Isso lá para o finalzinho, né? Vai acontecer essas coisas. Então, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão de tempos penosos, pois o homem, pois os homens, no plural, pois os homens serão amantes, né? Serão amantes de si mesmo, né? Serão amantes de si mesmo. Os homens não vai ter amor por ninguém mais, a não ser por ele próprio, né? Os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente a seus pais, ingrato, ímpio, sem afeição natural. O que é sem afeição natural? Isso já está acontecendo. É um homem que tem sexo de homem querer ser mulher, né? Isso é sem afeição natural. Mulher que é mulher querendo ser homem, né? Isso é sem afeição natural. Tudo isso já está acontecendo, né? Implacável, que é um homem implacável, um homem sem dó de ninguém, né? Que chega, mata assim na tora mesmo, bate, faz o que bem entender. Isso é uma pessoa implacável, né? Caluniadores, incontinentes, né? Cruéis, inimigo do bem. Isso já acontece muito já nos dias de hoje, né? Isso já está acontecendo muito nos dias de hoje com esses homens que tem aí. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos deleites, né, da riqueza, do bem-estar, do que amigo de Deus. Não é verdade isso? É verdade. Isso está acontecendo abundantemente nos dias de hoje. Tendo a aparência, e olha só, tendo a aparência de piedade, né? Tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também desse. O que é que significa isso aqui? Me desculpe, eu não quero ofender vocês, né? Jamais. Não quero ofender, não quero machucar ninguém, nem quero julgar ninguém. Mas preste atenção nesse versículo. Tendo a aparência de piedade. Ele parece ser uma pessoa piedosa, mas não é, é só a aparência, né? Mas negando-lhe o poder, afasta-te também desses. É o conselho de Cristo, né? Por quê? Isso são os pastores de hoje, né? Isso são os pastores de hoje dentro das falsas igrejas. Ele aparece bem bonzinho na sua frente, né? Cheio de piedade, né? Em todas as igrejas falsas dos dias de hoje. O pastor não fala com você bonitinho, não. E é assim, não, vamos ajeitar, porque Deus proverá, Deus vai fazer isso. Cheio de piedade, mas não tem nada de piedoso nesses homens, né? Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não tem mulher pregadora dia de hoje? Mulher metida a pastora, mulher metida a missionária, não existe muito nos dias de hoje, né? Não tem isso. Eu não quero ofender você, mulher que pratica essas coisas, que fala de Deus, né? Tem muitas aí falando de Deus, mas
não deve. A mulher não deve ensinar a respeito da palavra de Deus. A mulher é para ajudar, tá? A mulher não deve ensinar. Isso é de Deus. Deus não quer que a mulher ensine, tá? A mulher não deve ensinar. Ela deve ajudar a quem ensina, mas não ensinar. Isso é claro na Bíblia, né? Sempre aprendendo, as mulheres são cativas desses homens, né? Porque desse número de homens que existe por aí, pregadores, etc, etc, né? Os que introduzem pelas casas dele, que são os templos dele, levam cativas mulheres nécias, né? Carregadas de pecado, não é verdade? Levada de várias concupiscências, né? Porque tem muita mulher que é assim com o pastor, porque ela está traindo a mulher do pastor com o pastor, e ela é assim com o pastor. E muitas outras coisas além disso, sem ser isso. Muitas outras coisas, né? Ajudando o pastor a roubar, né? Ajudando o pastor a enganar, não é verdade? Estou mentindo? Não, né? Levada de pecado de várias concupiscências. E elas, preste atenção, nos dias de hoje, com esse pastor falsificado dentro dessas igrejas falsas, elas estão aprendendo, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso é as mulheres dentro das igrejas falsas de hoje, né? Sempre aprendendo, elas estão aprendendo com os pastores falsificados que fazem teologia diabólica para enganar o povo dentro da igreja falsa, né? Seja católica, seja evangélica, qualquer uma, né? Porque só existe uma igreja verdadeira, única. Só existe uma igreja verdadeira, única. Foi Cristo quem adquiriu com seu próprio sangue e chama-se Igreja de Deus. Não tem na Bíblia o nome da igreja de vocês. Em nenhuma página da Bíblia tem o nome da igreja de vocês. Mas tem Igreja de Deus, né? Em Filadélfia, em Tiátira, em Sardes, em Éfeso, em Jerusalém, em várias cidades. É tudo Igreja de Deus. Mas também, nesse tempo de Cristo, já tem igrejas falsas também. Cristo está para resgatar esse povo delas, das igrejas falsas. Só que eles não aceitam por causa da avareza, da ganância, né? Isso também é bíblico, está na Bíblia, não é eu que falo, né? E assim, né, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Isso são as mulheres que se introduzem como missionária, pastora, apóstola, etc. e etc. Né? E assim como Janes, né, e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Isso são os pastores de hoje, né? Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também foi a daqueles, né? Daqueles atrás, né? Os pastores gananciosos de antigamente. Isso se cabe tudinho a eles, né? Ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 em diante, diz: exortação a perseverar na sã doutrina, né? E a pregar em todas as ocasiões. Deve um verdadeiro cristão que tem a verdade, não a mentira. Porque nas igrejas falsificadas de hoje, nas assembleias, na católica, na universal, na adventista e etc, etc, são igrejas falsas, né? São igrejas da religião,
A legião de Satanás inventou religião. E a religião inventou milhares de igrejas. Tem milhares de igrejas nos dias de hoje. E cada uma tem sua doutrina. Cada um tem uma doutrina diferente. Não prega a verdade, prega com mentira. E todo aquele que prega com mentira não é de Deus, mas de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Não estou falando essas coisas aqui para ofender a você, para julgar você. Não, essa não é a minha intenção. Eu estou falando essas coisas para que você conheça a verdade. E a verdade, ela é dolorosa, muito dolorosa, né? A verdade é cruel para aqueles que têm a mente cauterizada na mentira. Isso é fato, é verdade. Vocês estão achando aí que eu estou doido, que eu estou louco, que eu estou falando heresia. Eu sei que muitos aí que estão me ouvindo podem falar essas coisas, né? Por quê? Porque não aceita a verdade. Essa é a realidade. Porque vocês não aceitam a realidade. Não é eu que estou falando, é o próprio Deus quem manda falar através de Cristo. E está catalogado para nós falar essa coisa e para você aí que está me ouvindo entender e passar a acreditar nisso, ter a fé, que é a obediência a essas coisas, né? Então, no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, exortação a perseverar na sã doutrina. O que é a sã doutrina? Né? O que é a sã doutrina? Vocês sabem o que é a sã doutrina? Seu pastor já falou para você da sã doutrina? O padre falou da sã doutrina para você? Eu vou falar. A sã doutrina é a lei de Cristo, a nova aliança. A doutrina de Cristo, verdadeira. Os mandamentos de Cristo, que foi dado por Deus para Ele trazer para nós. Que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que o próprio Filho de Deus trouxe para, com o seu próprio sangue, adquiri-la, né? O seu pastor, o seu padre, não lê para você Atos 20, 28. Não lê para você 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. O padre, o pastor, não lê isso para você. 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios 15, 9. Eu estou falando na leitura, né? Para chegar a esse versículo. 11, 22 de 1 Coríntios. Não lê para você. Por quê? Ele não vai ler. Porque no dia que ele lê essa página para você, você vai entender, você mesmo vai entender que está numa igreja falsa, que está seguindo um falso pastor. E simples. Simples. No dia que o padre, o pastor lê esses versículos para você, imediatamente vocês vão saber que estão numa igreja falsa. Aí isso é muito doloroso. Você vai dizer que eu estou julgando você, né? E etc, etc. Mas a verdade é assim mesmo, dói mesmo. Porque a verdade é a verdade. E a mentira te leva à destruição. Te leva para o lago de fogo, né? É isso. Olá, Sandra Valente, muito obrigado, meu amor, né? E é isso que acontece, né? Então vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, do 10 em diante. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, Paulo falando, né, para Timóteo. Tem observado a minha doutrina, que é o que Cristo trouxe. Procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança, né? Paulo está falando para Timóteo essas coisas verdadeiras, prestem atenção. Tu, porém, falando com Timóteo, tens observado a minha doutrina, procedimento, né? Intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas
perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia, né, em Icônio, em Listra, quantas perseguições suportei, e de todas o Senhor me livrou. Paulo está falando, o apóstolo Paulo está falando, relatando as aflições que ele teve, né? Paulo está pagando com a mesma moeda, né? O apóstolo Paulo está pagando com a mesma moeda do que ele fazia na igreja de Deus, né? Porque o apóstolo Paulo, antes de ser chamado, né, o apóstolo Paulo, esse que está falando aqui, ele, antes de ser chamado para ser apóstolo, você sabe o que era que ele fazia dentro da verdadeira igreja, da igreja de Deus? Isso é bíblico. Quando você abrir lá 2 Coríntios 1 em diante, você vai ver Paulo, né, de Jesus Cristo, a igreja de Deus. Vocês vão ver o que é que ele fazia. Paulo assolava a igreja de Deus antes de ser chamado para ser apóstolo. Ele chegava no culto da igreja de Deus, metia o pau nas pessoas, né, bagunçava, virava as cadeiras, pegava os pregadores dentro da igreja de Deus, batia nele, prendia ele, né? Prendia, era. Porque no dia que Paulo foi chamado, ele já ia no caminho para acabar um culto. Se eu não me engano, era na Macedônia, sei lá, era numa cidade dela, parece que era Macedônia. Ele saiu de Jerusalém com os comparsas dele, o apóstolo Paulo saiu de Jerusalém com 5 comparsas, não era 6, e iam acabar um culto, né? Eles iam acabar, Paulo ia acabar um culto, mas no meio do caminho apareceu 2 anjos para ele e falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus, através do anjo, falando com Paulo, né? Porque ele ia acabar esse culto, ele bagunçava mesmo, quebrava o culto na tora, não queria saber. E no meio do caminho, quando ele foi chamado, foi dessa forma: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perseguia a igreja de Deus, ele acabava. E agora, né, ele está passando o mesmo que ele fazia com os outros antes, né? Ele agora, sendo apóstolo de Cristo, o que traz a igreja, Paulo é o presidente, é o ministro presidente da igreja de Deus na terra depois de Cristo ter voltado para casa. É o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, depois que Cristo voltou para casa, né? Bom dia, meu amor, minha linda esposa, minha flor. Muito bom dia, que Deus te abençoe, né? Então, o apóstolo Paulo é ministro presidente da igreja de Deus. Nesse tempo aqui, depois de Cristo, ele é ministro presidente da igreja de Deus, né? E ele está pagando com a mesma moeda com que ele fazia na igreja de Deus antes de ser chamado, né? Ele está dizendo aqui: as minhas perseguições e aflições, quais as que sofri, né? Em Antioquia, em Icônio, em Listra, né? Quantas perseguições suportei, ia preso, apanhava. Do jeito que ele fazia na igreja de Deus, ele também está apanhando na igreja de Deus. Veja como é as coisas de Deus, né? Como é que ele está pagando com a mesma moeda. O apóstolo Paulo, quando chegava na igreja de Deus, ele queria acabar o culto a qualquer custo, quebrava as cadeiras, dava nos irmãos dentro da igreja, prendia os pregadores. E hoje está acontecendo o mesmo com ele, né? As minhas perseguições e aflições, as quais que sofri em Antioquia, ele sofreu isso na Antioquia, em Icônio, em Listra, né? Quantas perseguições suportei, e de todas o Senhor me livrou. Uma vez prenderam ele, eu li uma passagem aqui na Bíblia, não estou lembrado do livro, ele estava preso. Se Deus não fosse lá de noite, tarde da noite, né? Ele saiu que nem os guardas viram, né? Deus abriu a porta da cadeia
e ele saiu que nem os guardas viram quando ele saiu, né? Na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Isso são os verdadeiros cristãos. Ele sofre, ele apanha, ele sofre perseguições, né? O verdadeiro cristão, né? O verdadeiro pregador da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo, não de homens do dia de hoje, dentro das falsas igrejas, né? Eu estou falando do verdadeiro cristão. Ele sofre, padecerão perseguições, mas os homens maus, né, e impostores, que é o que mais tem nos dias de hoje, dizendo-se ser de Deus, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Isso são os pastores de hoje dentro das falsas igrejas, né? Não ache isso ruim não, né? Não venha dizer que eu estou, né? Porque muita gente está dizendo, não, o irmão Antônio está me julgando, o irmão Antônio está falando mal de mim. Não é eu que estou falando não, é a própria palavra de Deus quem está dizendo isso para vocês, né? É a própria palavra de Deus que está dizendo isso para vocês. Tu, porém, permanece, ele está falando essas coisas para Timóteo, né? Para Timóteo se orientar. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, né? E de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, né? Isso é a verdade, não conversinhas tolas, não palavras tolas, né? Porque o falso pregador de hoje fazem teologia diabólica para enganar o povo e eles aprendem palavras tolas para falar através da Bíblia para poder enganar você. Isso é verdade, eu não estou falando isso para ofender ninguém não, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aprendeu o quê? A lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos verdadeiros, sem botar, sem tirar, né? E de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. De quem aprendeu? De Cristo, né? O apóstolo Paulo está falando, tudo que o apóstolo Paulo está falando vem de Cristo, dado por Deus, né? Dado por Deus. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus, né? Pela que há em Cristo Jesus. A salvação está em Cristo Jesus, né? A salvação não está no homem comum. A salvação está em Cristo Jesus. Como? Dentro da igreja verdadeira, né? Que é a igreja de Deus. E que igreja é essa? Através do mandamento de Cristo, da nova aliança, da doutrina que ele deixou, dos mandamentos que ele deixou, que ele obedeceu, que o Pai mandou ele trazer, né? Dessa forma, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Porque tem pastor nos dias de hoje que não devemos fazer obras, né? Tem uns pastores aí insensatos que ensina que não tem obras nos dias de hoje. É só, né? É só a graça que salva. Então,
A gente pode pecar, que não precisa, não, pode pecar, fazer a obra do mal, que estamos salvos, para eles, né? Mas não. Para sermos perfeitos, Deus deseja que sejamos perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Qual é toda boa obra que Cristo trouxe, mandado pelo Pai? Que obras são essas? Não ser gay, não ser lésbica, não colocar piercing, não fazer tatuagem, não adulterar, não se prostituir, não mentir, não enganar, né? Não roubar, não matar, emprestar sem esperar nenhuma paga, que mais? Perdoar o seu inimigo, ajudar o seu inimigo, dar de comer a seu inimigo, etc, e etc, e etc. Isso é a boa obra, isso é amontoar brasas de fogo para o último dia, né? Seguindo, ainda em 2 Timóteo, é a sequência, 2 Timóteo capítulo 4, é a sequência da leitura. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, né? Há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino, né? É por isso que devemos amontoar brasas de fogo, porque todos nós aqui na terra somos pecadores, mas essas brasas de fogo que nós estamos amontoando como cristão verdadeiro, né, nos livrará do julgamento do último dia, né? Nos livrará do julgamento do último dia, como está aqui: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, né? Pela sua vinda e pelo seu reino, né? Os vivos em Cristo, se a gente está juntando, amontoando brasas de fogo para o último dia, isso com amor puro e sincero no coração, porque se não for com amor puro e sincero no coração, nada que fazemos é agradável a Deus. Presta atenção a isso, né? Nada que nós fizermos de bom para o próximo, seja como for, nada do que a gente fizer de bom, né? Nada que a gente fizer de bom, se não for com amor puro e sincero em nossos corações, não serve para Deus. Por quê? Porque se temos esse amor puro e sincero no coração, nós teremos Cristo. Se nós tivermos esse amor puro e sincero no coração, nós temos Deus. Por quê? Porque Deus é amor, né? Não é claro isso? E com esse amor que nós temos em nossos corações, fazendo o que é bom e reto, agradável a Deus, estamos amontoando brasas de fogo. Quando for do último dia desse julgamento, não precisamos nem ser julgados, porque as brasas que juntamos é suficiente para recebermos o batismo no Espírito Santo por Cristo e mandado para o mundo habitável de Deus. Mas se nós não temos essas coisas, poderemos ser reprovados, porque o que você fez não foi por amor, foi por alguma ganância, foi para se dar bem, foi para se gloriar, né, para dizer que é uma pessoa boa. Então isso não serve para Deus. O que serve para Deus, pelo mínimo que nós fizermos de ajuda para com o próximo, para com o nosso inimigo, que seja de coração, que seja com amor puro e sincero, porque é assim que serve para Deus. Se não for, não vale, né?
Não vale dizer assim, eu acredito em Deus. O diabo também acredita, ele veio de lá, né? Ele veio de lá do paraíso. Eu tenho fé. O que é ter fé? Ter fé é ser obediente a Deus. Não é você dizer que tem fé e tá bebendo, tá fumando, tá sendo gay, tá sendo lésbica, tá se prostituindo, tá enganando, tá mentindo. Não serve. Que fé é essa? Que fé é essa? A fé é obediência a Deus. A fé é obediência à lei de Cristo, à doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, e não de homens, nos dias de hoje, dentro da falsa igreja que eles criaram. Entendeu? Não é muito chocante isso? É muito chocante, mas é a verdade e tem que ser dessa forma. Porque se não for, Deus não vai aceitar, simplesmente. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua vinda, pelo seu reino. Prega a palavra, né? Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestre segundo os seus próprios desejos. Não é isso que acontece dentro das igrejas falsas? É isso que acontece, né? Os irmãos estão juntando para si mestres, que são os falsos pastores, que falam palavras bonitas, agradáveis de Deus, né? Fala de Deus, palavra linda, né? Eles fazem teologia diabólica, né? Procura os melhores versículos que pode dar para enganar você e falam para você, e você acredita naquilo, né? Acredita naquilo que o falso pastor falou, né? Vocês acham que aquele pastor é o máximo para você, porque está falando lindo para você, mas te levando para o lago de fogo, simplesmente. Prega a palavra. Muita gente prega a palavra, não pega? Mas é uma palavra cheia de engano, cheia de mentira, cheia de armadilha. Isso é o que os pastores pregam hoje. Prega a palavra, mas ela é cheia de armadilha, cheia de engano, cheia de tropeço, né? Cheia de soberba, cheia de ganância. Essa palavra que o pastor, o falso pastor, está pregando, né? Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta. Isso é o dever do verdadeiro pastor, né? do verdadeiro pregador. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo. Isso é o verdadeiro pastor falando, porque vai vir tempo. Esse tempo já está existindo nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje não. Desde quando o apóstolo Paulo parou de pregar a verdadeira igreja, isso já começou, né? Desde quando o apóstolo Paulo parou de pregar a igreja de Deus, já começou as falsas doutrinas. Porque quando o próprio apóstolo Paulo já pregava, já existia igrejas falsas, já existia falsos pastores gananciosos enganando o povo. Paulo já alertou muito sobre isso no tempo dele mesmo, depois que Cristo voltou para casa. Isso é real. Muito mais nos dias de hoje. Aí foi que se tornaram mais gananciosos ainda e não trouxeram a igreja de Deus para cá. Os próprios que aprenderam através de Paulo o que é a igreja de Deus, esse próprio povo que se chamava ser cristão verdadeiro, eles deveriam ter continuado, mas não continuaram por causa da avareza, da ganância. Por isso que praticamente não existe quase igreja de Deus
nos tempos de hoje, né? E algumas ainda existem e é falsa, né? Mas tem igreja de Deus verdadeira ainda funcionando nesse mundo de hoje. Tem igreja de Deus funcionando, né? Só é prestar atenção nos ensinamentos. Vá para uma igreja de Deus, mas preste atenção nos ensinamentos, né? Porque eu vi uma igreja de Deus pentecostal. Não existe igreja de Deus pentecostal. É igreja de Deus só. E outra, deveria ser assim. É quatro paredes, é onde se reúne, né? Mas deveria estar escrito assim. Era para ser dessa forma. Igreja, não. Sala de reunião, ou salão, ou sala de reunião, ou salão de reunião dos membros da igreja de Deus. Da igreja de Deus. Isso é o correto. Isso era o que deveria existir nos dias de hoje. Salão ou sala de reunião dos membros da igreja de Deus. Porque aí estava constatado que aquele prédio não é a igreja, mas um salão de reunião da igreja de Deus. Era para ser dessa forma. Pode ser ela internacional, pode ser do que for. Não precisa botar internacional, porque tem a igreja de Deus internacional. Os membros é que são internacional, porque é em todo o mundo nos dias de hoje. Mas ainda não deveria ser dessa forma. Deveria ser assim: sala de reunião dos membros da igreja de Deus. Isso é o que era para ser correto, né? Mas como já está existente dessa forma, deixa lá. Quem sou eu, né? Quem sou eu para refutar essas coisas? Eu apenas estou falando a minha opinião aqui, que deveria ser desse jeito. É a minha opinião, eu não quero ofender a ninguém, jamais, né? E como está escrito, prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo, admoesta, repreende, exorta com longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é a doutrina verdadeira de Cristo. A sã doutrina é a doutrina verdadeira de Cristo, não a de homens, né? Porque nos dias de hoje existem milhares e milhares de igrejas falsificadas. Cada uma tem uma doutrina diferente. A católica prega uma coisa, né? A Assembleia de Deus, Deus é amor, prega uma coisa. A Assembleia de Deus Madureira prega outra coisa. A Assembleia de Deus fulana de tal prega outra coisa. A Universal prega outra coisa. O poder de Deus prega outra coisa. O poder em Cristo outra coisa, etc, etc, etc. Cada uma tem a sua doutrina. Isso é muito diabólico. Muitíssimo diabólico, né? Muitíssimo diabólico. Porque a verdade é a lei de Cristo e a doutrina de Cristo com seus mandamentos. E como isso é feito? Lendo a Bíblia. Não precisa fazer teologia diabólica, escatologia, inforesia, catembolia. Não precisa fazer nada disso não. O verdadeiro pregador de Deus lê a Bíblia. Se ele tiver intenção de falar a verdade do Evangelho, basta ele ler a Bíblia e vai entender o que é para ser ensinado. Não precisa estudar nada para pegar diploma, que o diploma não pertence ao povo nessa terra aqui. O diploma é de Cristo, seja para pastor, seja para apóstolo, para mestre, para tudo. O diploma é de Cristo, ninguém deve pegar. Mas os insensatos preferem se fazer o curso, né? Tem que fazer curso para ser pastor. Pastor enganador, pastor de Satanás, né? De Deus não é. Porque aquele que profere mentira não é de Deus, é de Satanás. Eu falo com pura convicção, sem medo, sem medo. Eu falo sem medo. Você pode estar aí agora do outro lado aí, me dizendo, você está repreendido, você é de Satanás. Pode falar essas coisas. Eu estou falando
a verdade. Eu estou falando a verdade. E a verdade dói mesmo. Eu sei disso. Né? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, né? Ajuntarão para si mestres, que são os pastores de hoje, né? Segundo os seus próprios desejos. Não é isso que está acontecendo hoje? Você acha que um pastor dentro de uma igreja falsa de hoje, ele está pregando para quem é pobre, ele está pregando para um irmão pobre dentro da igreja, para um necessitado, né? Ou para a salvação de algum desses? Não está. Ele está pregando para seu próprio proveito, né? E sugando tudo que o coitadinho tem dentro da sua congregação, né? Porque se um pastor desses que tem por aí precisar de um remédio, de um bujão de gás, de qualquer coisa, tiver necessitado, o pastor não vai tirar da arrecadação para ajudar o irmão dentro da igreja. Mas ele fala para constranger aquele irmão necessitado, fazendo uma vaquinha entre os irmãos, né? Constrangendo aqueles irmãos que está necessitado. Estou mentindo? Não, não estou, né? Mas na igreja de Deus não existe isso. A igreja de Deus arrecada. A igreja de Deus tem café da manhã. A igreja de Deus tem almoço, tem lanche, tem cafezinho durante o culto, tudo gratuito. Tem escola, tem ônibus grátis, tem farda grátis, tem comida grátis, tem livro grátis. Não tem aqui no Brasil ainda, né? Mas poderá ter, deveria já ter, né? E um irmão, eu estou dizendo isso porque eu já me beneficiei, já estive precisando e a igreja me ajudou, né? Estou falando para exaltar a igreja, Deus me livre, não. Eu estou falando para provar, né? Como é que funciona a igreja de Deus. Ninguém vai contribuir sem ser batizado. Na verdadeira igreja é assim. Ninguém contribui sem ser batizado. Tem que se batizar, né? Para poder entender a lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos. Para poder contribuir. Uma vez por semana. Não é toda hora que entramos na igreja que devemos dar. É uma vez por semana como manda o evangelho. Mas nas igrejas falsificadas, o dinheiro pode ser roubado, o dinheiro pode ser adulterado, pode ser de engano, seja do que for. Para o pastor é bem-vindo. Foi dinheiro, para ele está tudo ótimo. Não é verdade? É verdade. Né? Ação segundo seus próprios desejos. E não só se desviarão aos ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas, né? Fábula, tem igreja aí com muita fábula, né? Prega muita fábula nos dias de hoje. Coisas passadas, tradições, né? Eles falam de traduções, são fábula, né? Tu, porém, ser sóbrio, né? Em tudo. Sofre aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, né? Esse é o recado de Paulo para o verdadeiro cristão, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Ainda em 2 Timóteo capítulo 4, versículo é o 6, Paulo prevê sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele, né? Ele escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Paulo está doente, vai morrer, né? E está pedindo a Timóteo, né, que é um filho, ele considera como filho, o apóstolo Paulo considera Timóteo como um filho para ele, né? E está pedindo que vá lá ver ele, que ele está querendo morrer já, né? E por isso que ele está escrevendo essa carta. Isso é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante. Obrigado.
Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Isso é Paulo falando, ele está se achando que vai morrer, né, carnalmente. E por isso que está mandando essa carta para Timóteo, né? Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ele está achando que vai morrer logo, né? Combati o bom combate, ele está dizendo, né? Combati o bom combate, e ele combateu mesmo. Apanhou, foi preso. E o que Cristo sofreu, o apóstolo Paulo também sofreu, quase o que Cristo sofreu, né? Mas ele apanhou, foi preso, só não morreu e nem levou furada de lança e nem aquela coroa. Mas o resto ele levou, né? Acabei a carreira e guardei a fé. O que é que significa isso? Combati o bom combate, né? Que é falar a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos com segurança, com autoridade, né? Acabou a carreira dele de apóstolo, é o que ele está relatando aqui, que vai se acabar a carreira dele. Guardou a fé. O que é guardar a fé? Ele teve obediência daquilo que recebeu para pregar o tempo todo. Ele foi obediente, né, a Cristo, ele foi obediente a Deus, guardou a fé. A fé é obediência. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não é porque ele vai morrer agora que vai para o céu, ele não vai. Ele vai aguardar aquele dia ainda, né? O Senhor juiz me dará naquele dia. Que dia? Lá no último dia, no dia da última ressurreição, no dia do batismo, né? E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida, né? Procura vir ter comigo breve. Está falando para Timóteo. Paulo está doente, vai morrer, ele sabe. Pois Demas me abandonou. Paulo está dizendo, Demas era um amigo dele, né? Ele está dizendo que Demas abandonou ele, o apóstolo. Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Então, Demas era um ajudador do apóstolo Paulo dentro da igreja. É por isso que eu digo, né, que quando o apóstolo Paulo estava pregando, já estavam criando igrejas falsas, né, para pregar uma doutrina falsa, por causa dos dízimos daquele tempo, né? Os dízimos daquele tempo estava dando lucro, por isso que o povo estava saindo da igreja de Deus e criando as suas próprias igrejas, já no tempo de Paulo, como ele está dizendo aqui. Pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para a Tessalônica, né? Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, até Tito, né? Porque eles foram criar igreja nesse lugar para eles, né? Só Lucas está comigo, né? Só Lucas que está com o apóstolo Paulo ainda. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério, né? Então ele quer que traga Marco, que Timóteo também traga Marco, né? Traga Marco, que o apóstolo Paulo está dizendo que ele também é muito útil para dar sequência à igreja de Deus, né? Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres trazer a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O apóstolo Paulo está contando já nos seus últimos dias, né, o que o povo andou fazendo com ele. Um abandonou, foi para aquelas cidades, e ele está dizendo aqui, ó, quando tu vir, tu traz uma capa que eu deixei aí em Troade, né, em casa de Carpo, e uns livros, né, e especialmente os pergaminhos que eram com que ele ensinava, né.
Alexandre, o latoeiro, não sei o que é latoeiro, vou até pesquisar para saber o que é isso. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal, né? Que esses são pessoas que não querem aceitar a verdadeira igreja, pessoas que não querem aceitar a igreja de Deus, né? Por eles já terem a mente cauterizada nas igrejas dos ídolos, das estátuas, né? Porque naqueles tempos era assim. Hoje é que modificou-se, né? Mas no tempo de Paulo para trás, as outras igrejas, as outras congregações, era só de ídolo, de estátua. Por isso que a católica veio na sequência, por conta disso, né? Porque as igrejas falsas de antigamente era tudo de ídolo, de estátua. Por isso que colocaram a católica na sequência, né? Depois as filhas dela, que são as evangélicas, né? Quando vier, traz a capa que deixei em Trode e em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal, Paulo está dizendo, né? O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras, né? Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Então, esse Alexandre e o latoeiro, né? É Alexandre o latoeiro. Eu acho que ele deve trabalhar com lata, essas coisas, fazendo bacia, caneco, essa coisa de lata, né? Que é esse Alexandre. Ele é um cara muito mau, né? Paulo está dizendo aqui que Alexandre, o latoeiro, então ele deve trabalhar, se ele é latoeiro, deve ser porque trabalha com lata, né? Então esse Alexandre, ele é um cara muito mau, Paulo está dizendo aqui, me fez muito mal, né? O Senhor vai retribuir para ele o que ele fez comigo, Paulo está dizendo. Tu também, Timóteo, quando vir, né? Guarda-te dele, desse Alexandre, tem cuidado com esse Alexandre, porque resistiu muito à palavra de Deus na minha primeira defesa. Ninguém me assistiu, foi eles dois, né? A discussão foi entre Paulo e Alexandre, né? Ninguém assistiu. Antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação. Deus sempre estava em favor do apóstolo Paulo, né? Ajudando ele em todas as suas aflições, em todas as suas sofrências, né? Até quando ele ia preso, Deus abria a cadeia para ele sair, né? E cumprida a pregação e ouvisse de todos os gentios que fiquei livre da boca do leão, né? E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Saúda a Prisca, né, e a Áquila, né, e a casa de Onésiforo, né. Erasto ficou em Corinto, né. Esse Prisca e Áquila foram os primeiros lá de Corinto, né, que estava ensinando a igreja de Deus em Corinto, né. E ele está dizendo aqui, e a casa de Onésiforo. Erasto ficou em Corinto, né? E Trófimo, ele ficou doente. O apóstolo Paulo não estava curando mais ninguém nessa época, impondo mão, né? Não estava mais usando dessas coisas. Não, que Trófimo deixou doente em Mileto, ele não curou mais, né? Ele não estava fazendo mais cura por imposição de mão nem nada, né? Ele está dizendo, Erasto ficou em Corinto e a Trófimo deixei doente em Mileto. Ele não teve mais poder de cura. De Paulo para cá, essas curas que existem, né? O povo impondo a mão na cabeça do povo para expulsar demônio, para curar, isso é tudo pura enganação. Porque nem o próprio apóstolo Paulo estava curando ninguém mais. Isso parou, cessou, né? Porque a doutrina de Cristo, a lei de Cristo para hoje, não é cura, não é milagre, não. A lei de Cristo para hoje, para o verdadeiro cristão, não é cura, não é milagre, não, isso já foi, né? É aprender a se esquivar do pecado para a vida eterna. Isso é a lei de Cristo,
a doutrina e os mandamentos para hoje. Não é cura, não. Você não vai acreditar em Cristo mais por causa da cura, por causa não é mais por conta disso que você deve acreditar em Cristo ou em Deus. Não é por causa disso mais. Não é mais isso. Porque o próprio apóstolo Paulo aqui deveria ter curado Trófimo, mas ele não curou, né? Ele está dizendo aqui, Trófimo deixei doente em Mileto, ele não curou, que Paulo curava, né? Ele tinha, quando ele pegou Timóteo, ele fez imposição de mão a Timóteo, né? Apressa-te a vir antes do inverno, saúdam-te Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos, né? O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Termino aqui o livro de 2 Timóteo, né? Termino aqui o livro de 2 Timóteo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Da leitura da Bíblia, que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, né? Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, né? Para receber as notificações de um novo vídeo. Eu voltarei com o próximo vídeo em Tito capítulo 1, né? Capítulo 1, o versículo em diante, que vai relatar encargo, né? Encargo de organizar a Igreja de Deus de Creta e reprimir falsos doutores, né? Encargo de organizar a Igreja de Deus em Creta e reprimir falsos doutores, né? Isso é Tito capítulo 1, tá? E o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês, muita paz, saúde, né? Sejam felizes e obedientes a Deus, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo que Deus mandou, né? Não de homem, tá? E tenham dito.